A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores, queridas telespectadoras. 18 de outubro, sexta-feira. O ano aí batido, né? Embora. Já chegamos aí ao final do ano, Natal. Mais uma vez agradecendo a vocês pelo carinho da audiência, por essa permissão de entrar na casa de todos vocês. Mais uma edição do Pensando Nova Friburgo. E procurando sempre trazer assuntos que eu entendo que é do interesse da nossa cidade. Quem assistiu ao último programa sabe que iniciei uma série de programas cujo tema é mais uma tradição do Pensando Nova Friburgo que está sendo mantida. Rodada de conversa com os eleitos em 6 de outubro. Considerando o número de eleitos, né, o prefeito e 21 vereadores, caso todos aceitem os meus convites, esta série entrará lá por 2024. Dito isso, conforme informei naquele último programa, esta série poderá ser interrompida por temas, por exemplo, que envolvam eventos, pois se não tratados quando eles ocorrem, perderão interesse. É o caso do programa desta noite, que terá como tema a entrega do Prêmio Nova Friburgo edição 2024. Logo após os meus costumeiros recados, vocês saberão detalhes desta premiação, assegurando-lhes que vale a pena continuar ligados no Pensando. Muita gente pode ser que não conheça a premiação, mas ela é de vital importância para o desenvolvimento, principalmente de tecnologia e inovação na nossa cidade, tá bom? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Prêmio Nova Friburgo, uma forte contribuição à inovação em nosso município. Antes de conversarmos com o convidado, apresento meus tradicionais recados. Um deles eu não faço há muito tempo, mas ela esteve com a minha esposa e pediu para mim enviar um abração para ela. Ela é uma telespectadora do Pensando Nova Friburgo, lá da TV Zoom, lá de 2002, o programa já fez 22 anos, e ela sempre esteve com modéstia. Estou falando da Jane do Pantera, é uma querida amiga. Jane, um abração para você, um beijo no seu coração, tá bom? Você esteve com a Lourdinha, falou com ela, deixa mandar um abraço para mim, eu estou lhe mandando. E você sabe que meu abraço é sincero para você. Ó, um beijo no seu coração, Jane. Vamos agora para a costumeira citação. Essa citação eu desconheço o autor, mas tem muito a ver com o programa de hoje. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. E qualquer organização que seja, não importa se privada, pública, se de interesse social, se de interesse comercial, financeiro, quem inova, quem fica no tempo, o tempo passa por cima igual uma carreta em cima de um fusquinha. Então, a frase é muito pertinente ao tema de hoje. A inovação é a ferramenta mais forte para o sucesso de uma organização. E o segundo é um convite que eu já venho fazendo há várias semanas, há pelo menos 3 programas, que é da Casa Madre Roselli, que eu vou pedir, já está no ar aí. É o Yakisoba, que ocorrerá no domingo, dia 27, sem ser esse domingo próximo, das 11 às 14 horas e 30 minutos, lá na sede da Casa Madre Roselli, fica na Rua General Osório 226, com um precinho camarada de R$25, tá? R$25. Para quem gosta do yakisoba, é um almoço de domingo barato, tá? Sendo que os ingressos são limitados. Quem quiser adquirir os ingressos, eles estão à venda no Bazar da Casa Madre Roselli, que por sinal está sempre aberto. Essa semana mesmo eu estive lá, está muito, muito bem montado, com muita... As pessoas que a grana está um pouquinho curta, vai lá na Casa Madre Roselli, no Bazar da Casa, vocês sairão com roupas, sapatos, acessórios de ótima qualidade e com um precinho camarada. Então vale a pena visitar o bazar. Mas lá também está vendendo o convite para o Yakisoba. A agência Sicredi, que fica na Avenida Alberto Brown, 75, também está vendendo. E a Dilis Cucina, que fica na Rua General Osório 248. Claro, a renda é para
os projetos sociais da casa e a manutenção, né? Então, garanta o seu ticket antecipadamente ou comprando, ou se quiser, vai passar na telinha aí os dados do Pix para vocês adquirirem o ingresso e a Casa Madre Rosélia entrar em contato com vocês para enviar o Pix, tá bom? Isso aí, vamos ajudar a Casa Madre Rosélia, que vocês estarão ajudando a Nova Friburgo. Passados os recados, vamos ao tema do programa. Prêmio Nova Friburgo, uma forte contribuição à inovação do nosso município. E para conversarmos com vocês sobre esses temas, estou recebendo, esse já veio aqui no programa, acho que ele veio desde o início do programa, bem mesmo, Marcelo Verli, presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo. Marcelo, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Modesto, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Agradecer pelo convite e falar mais uma vez sobre uma premiação que tem por objetivo fortalecer e estimular cada vez mais a inovação aqui em Nova Friburgo, e você foi muito feliz nas suas palavras, Modesto. Inovar significa melhorar as condições, aprimorar as atividades, enfim, e a gente vai ter agora, no dia 6 de novembro, a possibilidade de reverenciar empresas, instituições e profissionais que têm inovado em Nova Friburgo. Marcelo, vamos fazer uma viagem no tempo. Em 3 de novembro passado, isso não é que eu guardo na cabeça não, porque eu tenho uma agenda onde estão, eu tenho todos 1.150 e poucos programas que foram lá, todos lá, tem a data, tem o convidado, o tema, coisa de engenheiro, que tem essa maluquice, né? Então, né, não é que eu guardei, eu fui lá na agenda procurar, que eu lembro que no ano passado você esteve aqui. Sim. E fui lá ver, foi no dia 3 de novembro, você esteve no programa, na condição de presidente também do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo, para falar sobre o Prêmio Nova 2023, cuja entrega foi realizada dias depois. Voltando ao tempo, aquele evento ocorreu dentro do que o Conselho esperava, que marcas ele deixou que certamente poderão ser aproveitadas, ou estão sendo aproveitadas nessa premiação 2024? Muito bem lembrado, Modesto. Nós tivemos a primeira edição do Prêmio Inova Nova Friburgo 2023, intitulamos com o nome de Paulo Roberto Celes Cordeiro, um empresário importante da nossa cidade, da área agrícola, que inovou no setor de laticínios, inovou no setor cervejeiro, enfim. E naquela ocasião nós conseguimos, numa segunda-feira à noite, lotar o teatro do Nova Friburgo Country Club. Tivemos lá cerca de 80 instituições, empresas, profissionais representados, que foram indicados pelo próprio Conselho para receber o prêmio Inova Nova Friburgo, naquela ocasião, em 6 categorias: inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional, destaque pessoa física, instituição empresarial, instituição acadêmica e instituição de governo. Então foi uma noite memorável em que nós conseguimos sinalizar que a inovação é uma força preponderante, um elemento propulsor do desenvolvimento de Nova Friburgo. Conseguimos ali lançar sementes muito positivas, e essa premiação ela é parte integrante da Lei Complementar 135 de 2020, que é o Código Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, uma legislação construída a muitas mãos, com o objetivo de cada vez fortalecer mais a ciência, a tecnologia, a inovação aqui na cidade. E a premiação foi uma forma que a própria legislação reconheceu no sentido de estimular práticas inovadoras. Muitas vezes a gente associa a inovação a algo disruptivo, algo totalmente fora dos padrões tradicionais, e a inovação pode ser o que a gente vivencia aqui. A TV Zoom é uma empresa, uma TV local de grande importância e que nos últimos anos vem inovando. Se relocalizou, renovou a sua programação, mantendo aquelas tradições importantes, enfim, que está localizada, por exemplo, no Espaço ARP, que outrora foi um grande empreendimento industrial e que nos últimos anos tem se fortalecido cada vez mais como um empreendimento multiuso, falando e sinalizando a força da inovação. Então nós tivemos essa oportunidade em novembro do ano passado e da mesma forma como no ano passado, esse ano também a indicação se dá por meio dos conselheiros. Mas as experiências foram muito ajudaram positivas. bastante para vocês? Muito positivos porque muitas instituições, empresas e profissionais que não eram conhecidos puderam naquele momento apresentar, né, na própria composição do evento,
seus projetos, suas trocas, houve a possibilidade de um networking, uma construção ali de redes de contatos, enfim. E essas pessoas passaram, inclusive, algumas delas pelo menos, a ingressar em grupos de inovação da cidade. Então a gente viu, embora tenha sido uma primeira edição, que a gente chama de uma espécie de protótipo, a gente viu com muito bons olhos e isso nos estimulou a realizar a segunda edição, que é essa que a gente vai tratar nesse momento aqui contigo. Antes de nós falarmos dela, você falou que essa lei complementar é uma lei municipal, que foi muito bem-vinda, em boa hora, né? E fruto dessa lei, certamente, que foi criado o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso. Né? Isso é fruto dessa lei. E em novembro do ano passado, você, quando esteve aqui, você traçou alguns objetivos desse conselho e falou de alguns resultados obtidos. Entre aquela entrevista anterior e hoje, na sua presença no programa, considerando que você continua na presidência, ou seja, você está atuando, Isso. eu tive a curiosidade de abrir, como está disponível, né? Eu li até algumas atas, né? Eu sou curioso, gosto de ler. Portal da Transparência, todas as atas até a 31ª já estão disponíveis. Estão lá. Além das 4 extraordinárias. Isso aí. Então, eu tive a curiosidade de ler algumas, né? Eu gosto de ler, porque assim que você... Isso, verdade. Quando eu for tratado um tema, eu gosto de me inteirar, porque eu acho que é mais importante. É ruim, as pessoas perguntam, Modesto, você tem dificuldade de apresentar o programa? Eu falei, não, deixa que eu entenda o que é que eu estou perguntando. Claro. Então, fui lá, eu vi isso. O que você destacaria nesses últimos 12 meses que vocês conseguiram avançar, os objetivos que vocês estão buscando, estão sendo atendidos? Vocês acreditam que esses 12 últimos meses, daquela premiação para cá, esse conselho conseguiu avançar bem, mais ainda, num tema que é novo, não a inovação que é nova, a inovação é antiga, né? Sem dúvida. Inovação muita gente não sabe. Mas o concreto foi usado pelos romanos. E depois se perdeu no tempo a tecnologia, até que foi redescoberta há alguns séculos, né? Então, a inovação sempre aconteceu, né? As caravelas foram uma inovação tremenda. O que foram esses últimos 12 meses para vocês? Modesto, eu diria que, primeiro, a gente precisa recapitular. O que consta dessa legislação? Nós temos lá a previsão de constituição do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo, que foi realizada no finalzinho de 2021. Tivemos um primeiro mandato de 2 anos, que se encerrou no final de 2023, e por unanimidade eu fui reconduzido à presidência, juntamente com o Rodrigo Sena, vice-presidente, para os próximos 2 anos, então até dezembro de 2025. Então o Conselho está plenamente constituído, como você próprio acessou no Portal da Transparência, temos lá mais de 30 atas, tanto de reuniões ordinárias quanto de reuniões extraordinárias, o que demonstra a robustez do trabalho e da continuidade, da recorrência, né? A gente teve esse cuidado, tanto de realizar reuniões mensais, quanto também circular por diversas instituições, não definir um único local para a realização das reuniões. Então nós já visitamos mais de 20 entidades que compõem o Conselho e algumas até que não fazem parte do Conselho. Então esse é um ponto. O prêmio Inova Nova Friburgo, que nós tiramos do papel no ano passado e que estamos fazendo agora a segunda edição. Temos ali uma previsão muito importante, que é o Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que nós definimos a partir da aprovação da Lei Orgânica em 2018, os diálogos que aconteceram posteriormente, nós definimos algumas rubricas orçamentárias que deveriam ser adotadas para você, então, ter um fundo que tivesse um recurso para poder viabilizar apoio a projetos, programas, editais, enfim. E, por conta da mudança de governo, houve um entendimento de que um determinado item não poderia permanecer como estava, porque não haveria legalmente a possibilidade de uma vinculação dessa rubrica. E aí nós levamos um tempo longo até conseguir que essa legislação fosse alterada, isso aconteceu há pouco mais de um mês. Então, do ponto de vista legal, esse item, esse artigo da legislação está de acordo com o que rege a legislação federal, mas nós precisamos agora dar um passo além, e a gente tem sinalizado, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo, a importância de que esse passo possa ser dado. Se você não tiver a inclusão do fundo no plano plurianual, que é o plano de 4 anos para a gestão atual e 1 ano da gestão futura, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada anualmente, e principalmente a Lei Orçamentária Anual, onde são definidos todos os valores que comporão o orçamento,
nós não teremos ainda em 2025 a possibilidade de implementação desse fundo. Então nós temos esse último trimestre, que é um trimestre de encerramento da atual gestão, que foi reeleita e dará continuidade na próxima, para a gente conseguir aprovar essas alterações no PPA, na LDO e na LOA, com o objetivo de que o fundo possa ser instituído no ano que vem. E você sabe, todos sabemos, que para você poder fazer um trabalho mais propositivo, mais robusto, para que esses resultados aconteçam de forma efetiva, você precisa ter uma previsão orçamentária. Então, temos esse desafio. Temos alguns outros desafios. Consta da lei, por exemplo, a ideia de fazer com que Nova Friburgo, além de ter uma central de monitoramento e operações, Nova Friburgo Cidade Inteligente, que é um equipamento público importante, já tem aí cerca de 8, 9 anos em funcionamento, ele é apenas uma parte de uma cidade realmente inteligente. Então nós temos a previsão de um plano diretor de cidade inteligente, que precisa ser priorizado e aí naturalmente você tem um papel a ser desempenhado pelo Executivo. Temos também o Plano Municipal de Dados Abertos. Hoje nós temos centenas de jovens, de todas as idades inclusive, cursando engenharia mecânica, engenharia de computação, mestrado em modelagem computacional, graduação em sistemas de informação, nas diversas instituições de muita qualidade que nós temos aqui na cidade, e que a partir da liberação de dados públicos que possam ser utilizados, obviamente, porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, existem dados que são sensíveis, esses dados disponibilizados, eles podem gerar muitos aplicativos, muitos desenvolvimentos de software, de ideias, de tecnologias novas que contribuam para a própria municipalidade. Então existe a previsão do Plano Municipal de Dados Abertos, mas nós não temos ainda a sua efetivação. O plano de governo eletrônico, a gente tem visto alguns movimentos por parte do Executivo de dotar alguns setores de maior densidade tecnológica, com sistemas, com aplicativos, com softwares. Então a gente espera que isso cada vez mais se aprofunde, porque é uma previsão também do Código. Então nós temos aquilo que dependia do Conselho, a própria instituição do Conselho, o Prêmio Inova Nova Friburgo, a sinalização, você deve ter visto em algumas atas, que nós temos sempre alguns temas recorrentes. Status do Fundo Municipal, Sinal, só cortando, status... mas cortando, não sei quem é quem faz a redação das atas, mas é bom, hein? Boa, né? Eu não sei quem é, não. Não sei. Mas o cara escreve são bem concisas, bem informativas. Eu faço parte de uma entidade que se reúne uma vez por semana e tem mais de 9.000 atas. Então, você imaginou, de atas eu entendo. E as atas são bem detalhadas, e são concisas, não é um livro. Nós parabéns quem escreve essas atas. Vou aproveitar até reverenciar. Aliás, praticamente são todas, se não todas, quase todas professoras. A Lívia Santos, a Tatiana Evangelista, a Marilé Visoni, a Alessandra Jacur, e sempre com a nossa participação, nosso acompanhamento, a gente gera uma primeira minuta, publica no grupo para que todos analisem, mas são atas realmente muito objetivas, né, concisas, claras. Que aconteceu, e agora ainda vão ficar mais objetivas ainda, porque nós recebemos algumas sugestões de alguns conselheiros para nós transformarmos as atas numa espécie de call to action, chamada para ação. Então, além de ter um resumo, uma síntese, quais são os passos que serão adotados a partir dali, né? Então, fazer esse registro também. Então, nós temos alguns aspectos da legislação que dependiam exclusivamente do Conselho e que a gente já colocou em prática. E existem outros elementos da legislação que aí dependem de ações executivas, legislativas, mas eu faria uma comparação em relação ao ano passado. Ao momento que nós estamos hoje, nós demos passos, não tão acelerados quanto nós gostaríamos de ter dado, mas dentro das condições disponíveis naquele momento, a gente conseguiu avançar e agora a gente faz essa segunda edição do prêmio, já sinalizando para 2025 a intenção de fazer uma escolha mais democrática, mais participativa, envolvendo a sociedade como um todo. Porque hoje, a gente vai falar um pouco mais à frente, essa escolha ela se dá dentro do próprio Conselho. Nós temos 32 conselheiros, titulares e suplentes, que têm a incumbência de fazer as indicações e tomar as decisões a partir dos indicados. E a gente quer que a partir de 2025 a gente tenha uma escolha aberta. Então a gente poder fazer consultas públicas para que as pessoas, empresas e instituições possam se colocar à disposição como candidatos e candidatas ao prêmio e que aí nós tenhamos também uma forma de participação popular, para que a gente tenha também de forma mais ampla a democracia nesse processo de escolha. Como você bem disse, é um conselho municipal. Claro, isso aí tem um envolvimento direto do executivo, né? É um conselho municipal. Você está colocando a questão importantíssima. Não adianta pensar nada sem ter recurso, né?
Sem ter recurso, nem para comprar uma bala você vai como falava antigamente, na venda, né? Mas tem uma vantagem nisso tudo, né? Normalmente quando entra um prefeito novo, né? A gente sabe, né? Entre a eleição e a posse, existe um marasmo, praticamente nada acontece. Mas dessa vez o prefeito foi reeleito. Ou seja, a estrutura, mesmo que ele faça algumas modificações, mas a ideia básica vai ser mantida, pelo menos na cabeça dele. Então vocês têm essa facilidade maior, acredito eu, de sentar com o próprio prefeito e fazer esse. Eu li lá que você está falando aí, eu li em atas lá. Ou seja, tem que fazer constar na legislação municipal, né? Tem que ser aprovado pela Câmara, esses fundos, esses recursos, né? Acredito que, não estou dizendo que vai acontecer, mas acredito que o caminho se tornou mais fácil, porque é um governo de continuidade. Eu não sei se você acha isso, né? E você acredita que, em função dessa mudança, que é o mesmo prefeito, mas vai mudar o mandato. Você acredita que isso possa influenciar em mudanças importantes no Conselho, ou você acha que não vai mudar muita coisa? A atual composição do Conselho ela foi definida em 15 de dezembro do ano passado, quando nós tivemos a cerimônia na própria OAB, em que a nova composição foi validada e houve a eleição para esse segundo biênio. O prefeito municipal esteve presente, inclusive. Pelo que a gente percebe, há uma visão em relação a todos os segmentos, em relação a todas as instituições que participam do Conselho, em relação ao profissionalismo, em relação a uma atuação bastante republicana, com o objetivo de realmente fomentar Nova Friburgo como polo tecnológico e de inovação no interior fluminense. Então, a gente tem essa visão estratégica como Conselho. E todos os atores, o próprio chefe do Executivo, tem plena consciência, plena visão daquilo que precisa ser feito para que nós tenhamos a possibilidade de um upgrade, um avanço, uma aceleração no desenvolvimento de Nova Friburgo como polo tecnológico. Porque o que nós não tínhamos há algumas décadas, nós temos hoje. Instituições formando profissionais, pesquisas sendo realizadas em várias áreas, projetos de extensão contribuindo para o desenvolvimento da cidade nas suas mais diversas áreas, enfim. A gente precisa integrar cada vez mais academia, instituições de ensino e pesquisa, governo, instituições governamentais, e a municipalidade, através da prefeitura, através do legislativo, tem uma relevância muito importante. As instituições empresariais, nós temos aqui uma característica de termos instituições muito significativas, como SEBRAE, FIJAN, Associação Comercial, e também a sociedade civil organizada, através de entidades do terceiro setor. Então, esses 4 grandes atores, eles precisam cada vez se integrar mais. E, obviamente, no momento em que você tem a legislação aprovada, como nós tivemos recentemente, além do próprio código que já existe desde o final de 2020, e a possibilidade de inclusão nas peças orçamentárias de recursos que não são recursos significativos, assim, do ponto de vista do orçamento como um todo. Nova Friburgo tem um orçamento hoje na faixa de R$1 bilhão aproximadamente. O que se pretende investir como um elemento inicial no fundo municipal é algo na faixa de 0,01%. Então, ou seja, perfeitamente factível. Perfeitamente factível, basta ter a decisão, a vontade política. E aí, Modesto, tem um elemento adicional que eu falo o seguinte: no momento em que você tiver esse fundo, financiando editais, financiamento de projetos, de programas, você vai ter inclusive a possibilidade de economia de recursos em outras áreas, porque você vai simplificar rotinas administrativas, você vai modernizar setores de administração, você vai poder contribuir, por exemplo, a um acompanhamento mais efetivo dos serviços prestados pelas concessionárias, em diversas áreas. E aí nós temos um outro desafio, que é importante você também a gente trazer essa informação. Nós temos uma expectativa de que esse edital de fomento a projetos e startups, que a gente vem dialogando desde meados de 2022, ele possa sair do papel, para que nós tenhamos, por exemplo, um concurso de projetos, e esse concurso de projetos possa ter a participação de estudantes das mais diversas áreas, em especial tecnológicas e de inovação aqui da cidade, na busca de soluções para problemas do nosso cotidiano. É fazer com que a inteligência que está sendo gerada, desenvolvida pelas diversas instituições, através dos professores, pesquisadores, técnicos e alunos, essa energia, essa tecnologia, ela possa ser canalizada para a solução de problemas sociais, problemas urbanos, problemas ambientais. Está tudo elaborado, planificado. A gente precisa agora efetivar o fundo,
efetivar o edital para que isso saia do papel e surta os seus efeitos legais. Tem duas questões importantes. Primeiro, o nosso prefeito é um homem de ciência e tecnologia, porque ele é engenheiro. Engenheiro que falar que não é de ciência e tecnologia, não sei o que vai fazer na universidade. E segundo, você está falando que esses projetos podem beneficiar não só as entidades privadas, mas também públicas. Sem dúvida. Pode desenvolver. E pelo menos a informação que eu tenho, né, até de uma pessoa muito ligada a mim, que a prefeitura está realmente investindo, começou, parece que entrou em vigor essa semana, no último dia 6 ou 7, um sistema que pretende transformar a prefeitura, né? Isso não vai ser de um dia para o outro, porque ela é muito atrasada nisso, mas que ela tem um sistema estrutural, certamente vai enfrentar até dificuldades que você já passou lá dentro. Você sabe que tem setores do serviço público, dos servidores que não querem tecnologia, né? Porque acham que a tecnologia pode tirar até, né? Não digo, né, cargo, né? Vai tirar a comissão, essa coisa toda, mas pelo que eu sei, é a pretensão, pelo menos, dessa pessoa, que é uma pessoa importante na prefeitura, que já está em curso a implantação de um sistema de gestão integrada, que é o que todo mundo quer hoje, né? Processos administrativos totalmente eletrônicos, integrado, né? Porque isso vai também ter um aspecto positivo em relação ao meio ambiente. Onde o contribuinte, o pagador de impostos, né, vai poder saber de o que está acontecendo, ou mesmo o servidor público, o exemplo que ele deu, você já foi secretário, às vezes você, 8, 10 anos depois, o Tribunal de Contas te perturbando, e você tem que sair caçando lá, não sabe aonde, um processo para se defender. Com esse sistema não, está lá, está na nuvem do sistema. Nesse aspecto, Modesto, a gente espera realmente que haja essa aceleração, né, desse desenvolvimento, porque isso é fundamental, mas hoje nós ainda estamos muito atrasados. Está muito atrasado, sim. Se a gente fizer um comparativo com cidades do nosso estado e de outras regiões do país, cidades até de médio porte, que avançaram muito na digitalização dos serviços públicos, no que a gente chama de governo eletrônico. Cidades que permitem que o cidadão, na palma da sua mão, através de aplicativo, consiga demandar todos os serviços nas áreas de saúde, educação, qualquer urbana, área. iluminação Ou pública. seja, a gestão integrada mesmo, integra todo o sistema público. Que às vezes há uma resistência porque a preocupação, será que aquele órgão, aquele setor, aquela prefeitura terá condição de atender a demanda? Na verdade, você vai organizar essa demanda, você vai ter até mais clareza do que precisa ser feito para poder priorizar os serviços. Nós estávamos falando aqui antes sobre o celular, que pode ser usado, bem usado ou mal usado. A tecnologia é neutra em si, né? A tecnologia está aí para ajudar. A gente, por exemplo, hoje você não pode negar a utilizar, quem falar no uso da inteligência artificial, está aí, é para ser usada. E tem que saber usar. Exatamente. Agora vamos entrar no prêmio Inova Friburgo 2024. Conforme a sua informação, Heródoto Bento de Melo terá reconhecido a sua importância nesse prêmio. Eu não sei se você pode já antecipar que importância será essa, por que o nome Heródoto Bento de Melo está envolvido com o prêmio Inova Friburgo 2024. Podemos, claro, até porque a gente teve um cuidado de, quando o Conselho começou a dialogar sobre essa possibilidade, nós fizemos consultas por intermédio de algumas pessoas, a família, né? E a família viu com bons olhos essa possibilidade. E o Heródoto Bento de Melo, além de todas as atividades que ele realizou ao longo da sua história, a gente falava aqui que Heródoto se tornou um dos mitos, né, de Nova Friburgo. Heródoto teve um papel importantíssimo na sua última gestão, quando, em 2009, ele encaminha um projeto de lei de reforma administrativa para o Legislativo, e dentre a nova estrutura, dentro dos órgãos, dentro das secretarias previstas, foi criada a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante Superior. Então essa foi mais uma ação, esse foi mais um legado de Heródoto, que incluiu na estrutura administrativa da Prefeitura de Nova Friburgo um órgão que deveria cuidar dessa temática. Hoje, essa secretaria, depois de 15 anos, ela conta com a Central de Monitoramento e Operações, Nova Friburgo Cidade Inteligente, conta com o Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário e Transferência de Tecnologia, o chamado CEVEST, que foi inaugurado alguns anos antes, com a presença, inclusive, do então ministro da Ciência e Tecnologia, falecido, saudoso Eduardo Campos, que esteve em Nova Friburgo pessoal, presencialmente, em 2005, para essa inauguração. Nessa Secretaria de Ciência e Tecnologia,
como tem ali o Educação Profissionalizante Superior, existe o Programa de Desenvolvimento de Estágio Estudantil, que aí é uma legislação da época do prefeito Rogério Cabral, instituindo o programa de estágio. Então, a cada ano você tem milhares de alunos das universidades e de ensinos médios profissionalizantes fazendo estágios em órgãos da prefeitura. Quem organiza isso é a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E no período que nós estivemos na Secretaria, de 2018 a 2020, em diálogo com o SEBRAE, com a Associação Comercial e com outras instituições, nós criamos o movimento do ecossistema de inovação de Nova Friburgo, chamado InovaFri, que até hoje tem atividades sendo realizadas, trocas de informações permanentes. Então, para isso tudo acontecer, o prefeito Heródoto Bento de Mello, sensibilizado pela importância, pela presença das universidades e instituições de pesquisa em Nova Friburgo, incluiu na reforma administrativa uma secretaria que foi o elemento central da construção, ao longo desses últimos 15 anos, da política pública municipal para o setor. Esse é um ponto. Outro ponto agora, no dia 15 de setembro, eu costumo falar que a gente nasce, e aí a data do nascimento, Heródoto nasceu dia 15 de setembro de 1924. Isso. Não é isso? Então Heródoto completou 100 anos. Alguns falam que teria completado. Não, completou. Completou porque... A história, ele está aí. Está aí, né? Tanto é que a gente está falando sobre ele aqui. Então, em reverência ao centenário de Heródoto Bento de Mello, pelo papel que ele desempenhou no fomento à ciência, tecnologia e inovação em Nova Friburgo, e não dá para a gente perder de vista que, pelo menos daqueles que a gente conhece nos últimos 30, 40 anos, ninguém tinha uma cabeça mais voltada à tecnologia e inovação na gestão pública do que o Heródoto. A gente, graças também à concordância de familiares, pessoas próximas, nós intitulamos edição Heródoto Bento de Mello, a segunda edição do Prêmio Nova Friburgo 2024, como uma singela homenagem a alguém que tanto fez por Nova Friburgo. Eu posso te falar que eu trabalhei nas empresas dele. E a Sotec, principalmente, e não só, ele mesmo foi a primeira casa de materiais de construção que tinha um estilo totalmente diferente, onde o cliente ia lá, pegava o que queria e ia pagar. E nas empresas dele... Papai fazia isso no Cadima. Pois é, isso aí, a casa distribuidora de casa materiais. distribuidora de materiais. Eu tive o privilégio de trabalhar em duas empresas dele, uma delas foi muita coisa que a construção civil hoje utiliza de forma rotineira, foram inovações na Sotec. O bloco estrutural mesmo de concreto é um exemplo, a estrutura de telhado em estrutura de aço, uma série de exemplos que inovações que hoje qualquer engenheiro quando vai projetar, arquiteto, usa, mas não sabe que teve o dedo da Sotec, que era uma empresa da família dele. Então, eu não sei, porque eu sou um admirador dele, né, confesso, né, trabalhei com ele. Então, eu fico muito feliz que o nome de Heródoto sempre seja lembrado, porque ele fez a diferença na nossa cidade. Sem dúvida. E com um nome muito associado, né, à inovação, isso aí, à engenharia. Ele começou a fazer diferença. Você imagina Nova Friburgo se ele não teve o arrojo, a coragem de mexer na estrutura viária do município. Você imagina, você conhece bem um Barripô, né? Imagina Sim. só a Maquinível servindo como passagem como era no passado, de caminhões, carretas, ônibus, né, pela rua Maquinível, atravessando a Moisés Amélio. Olha o caos que seria. Do jeito que está hoje já é difícil, imagina. Então foi muito bem lembrado, vocês foram muito felizes. E foi uma decisão coletiva, né, Modesto? A gente debateu internamente e o Conselho, por unanimidade, deliberou essa homenagem ao Heródoto. Marconi, está na hora do intervalo, não está? Então vamos para o rápido intervalo, no retorno vamos continuar falando sobre a premiação Nova Friburgo 2024. Né? Vamos saber de mais detalhes, locais, enfim, como é que foram feitas a seleção. Vamos saber mais sobre essa premiação. Eu entendo que ela é tão importante que eu dei uma parada na minha série de programas para tratar desse assunto. Porque sem tecnologia, sem inovação, imagina, hoje é tão fácil, né, mexer num celular. Vamos lá, no tempo que a gente discava o telefone no dedômetro, né? Enfim, tem que ter ciência, inovação, tecnologia, e tem que ter cabeça para fazer isso e coragem para fazer isso. E Friburgo, Marcelo Berli está sendo um exemplo de que a gente pode fazer isso sim em Nova Friburgo. Voltamos já.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Esse recado é para você assinante Speed Fiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo, canais com alta definição e sem pagar nada mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante, em alguns aparelhos pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária a compra de um conversor. Mas se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp 21 20 42 11 41. Speed Fiber, TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Estamos retornando, conversando sobre o prêmio Inova Nova Friburgo 2024. Marcelo, vamos falar agora, você já deu mais ou menos uma dica sobre os critérios e formato para indicação dos projetos inovadores. Em relação a 2023, ocorreram muitas mudanças na forma, no formato, ou vocês seguiram o mesmo padrão? Você está dizendo que para 2025 vocês pretendem fazer um pouco diferente. Mas de 2023, claro, vocês estão indo para a segunda edição, já tem uma experiência. Mas como é que vocês montaram esse 2024? Do ponto de vista estrutural, Modesto, do processo de escolha, muito similar ao de 2023. Como falei anteriormente, nós temos 32 conselheiros, entre titulares e suplentes, que representam esses 4 grandes segmentos: governo, iniciativa privada, universidades e sociedade civil organizada. E aí, inicialmente, de forma livre, esses conselheiros puderam indicar nomes de pessoas profissionais, entidades e empresas em diversas categorias. Então, a partir dessa primeira indicação, nós fizemos um filtro e aí definimos não a localização, né, o ordenamento por quantidade de indicações. Fizemos um segundo processo de escolha, dessa vez já com voto através de um formulário Google. E, por fim, os 3 mais bem colocados em cada uma das categorias fizeram parte de um novo formulário Google e aí cada conselheiro pôde indicar definir um. Então esse foi o processo de escolha, que foi muito similar ao do ano passado. Qual foi a mudança fundamental? Nós ampliamos as categorias. No ano passado nós tivemos 6 categorias, que eu já falei anteriormente. Além dessas 6 que foram mantidas, nós tivemos a inclusão de inovação em saúde, inovação em educação, inovação em serviços públicos, inovação em mobilidade urbana, inovação em turismo, inovação em agricultura, pensando também nas vocações econômicas da cidade. E aí, com essas 13 categorias, embora nós tenhamos recebido o mesmo quantitativo aproximado de indicações em relação ao ano passado, cerca de 80 pessoas, empresas e instituições, nós temos 13 categorias que foram designadas, que dá mais do que o dobro da versão anterior. E com isso a gente amplia também a possibilidade de percepção de diversas ações inovadoras, que muitas vezes se associa apenas ao ambiente empresarial, mas é importante e é possível você inovar, por exemplo, no setor público, como a gente falava anteriormente, no setor educacional, no setor da saúde, enfim. Então, a gente conseguiu diversificar, conseguiu ampliar a quantidade de categorias e acredito que a cerimônia no dia 6 de novembro vai ser uma noite de celebração da inovação em Nova Friburgo e de estímulo para que essas pessoas, empresas e instituições continuem inovando
em prol dos seus próprios negócios, das suas próprias carreiras e, obviamente, em prol da nossa sociedade. Por isso, a gente instituiu esse prêmio no âmbito do Conselho Municipal. Claro, você está presidindo esse conselho e você acredita no projeto, senão você não estaria lá. Mas até que ponto você acredita que esse prêmio Nova Friburgo vem contribuindo para a cultura de inovação na Nova Friburgo? Você já tem medição, já tem, por exemplo, a experiência inicial, você já até falou, né, que houve troca de network, algumas coisas, mas até que ponto você acredita que realmente ele fez a diferença e vai poder fazer a diferença? Vou dar um exemplo concreto. Final de 2022, nós desenvolvemos um grupo de trabalho na UERJ para criar um hub de inovação, que é um espaço em que você possa desenvolver projetos colaborativos, identificar demandas por parte de empresas, instituições da cidade, canalizar o conhecimento acadêmico que tem sido desenvolvido internamente em busca da solução. Tivemos, inclusive, na semana passada, a realização do primeiro hackathon do Hub de Inovação da UERJ em parceria com a concessionária Águas de Nova Friburgo. Enfim, nós fizemos esse estudo no final de 2022 e aí ele começou a gerar algum resultado, mas houve uma certa paralisação, né? Não avançou tanto quanto a gente gostaria. Com a cerimônia do prêmio que nós realizamos no ano passado, a UERJ acabou tendo um destaque muito importante. Vários profissionais foram reconhecidos. Esses profissionais estão agora à frente desse novo momento do Hub de Inovação e isso está gerando cada vez resultados melhores. A gente está fazendo, por exemplo, um sistema de monitoramento de egressos. Temos hoje em torno de 1.000 alunos, ex-alunos, de engenharia mecânica, engenharia de computação, de mestrado e doutorado em modelagem computacional e mestrado em ciência e tecnologia dos materiais, já formados pela universidade, espalhados por várias cidades, estados e alguns até fora do país. Nós estamos fazendo um monitoramento, estamos criando um sistema para permitir a obtenção de informações a respeito desses egressos, para a gente poder, por exemplo, volta e meia trazer um ou alguns ou algumas para a própria universidade, para eventos na nossa cidade, no sentido de fortalecer a percepção daqueles que hoje estão fazendo os nossos cursos quanto à qualidade do serviço do ensino oferecido e as possibilidades, inclusive, de virem atuar numa empresa como essa. Eu estou dando um exemplo do aspecto motivacional, porque quando você tem uma premiação, que você lota um teatro ou do country ou municipal, algumas das empresas e profissionais que foram indicados esse ano, e eu mandei mensagem já para todos eles, caramba, que bacana, nunca imaginei que eu pudesse receber um prêmio como esse. Então as pessoas se sentem felizes também pelo reconhecimento. E fatalmente elas vão divulgar, vão convidar pessoas, vão chamar amigos, familiares para participação. E lá nós teremos um momento em que nós vamos falar sobre o nosso ecossistema de inovação, essa visão de Nova Friburgo como polo de inovação, polo tecnológico. Então é importante você reconhecer, reverenciar, para que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam reconhecidas e que percebam que há valor nas suas inovações, inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional, e com isso você fazer com que cada vez mais pessoas busquem a inovação. Porque, como você falou naquela frase no início do programa, sem inovação você não consegue ter desenvolvimento, você não consegue ter avanços numa sociedade, nas mais diversas áreas. Então a gente tem percebido que cada vez mais esse tema está em voga, está mobilizando instituições. Tivemos nova empresa júnior sendo criada esse ano, não talvez direta e exclusivamente por conta de uma cerimônia, mas é todo um movimento, todo um trabalho. Pega o exemplo, essa semana está acontecendo em Nova Friburgo a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece aqui desde 2010 e que a gente percebe como uma política pública que permanece. Porque qual é o risco da política pública quando ela está muito associada a um único governo? Se não houver prioridade por parte daquele governo, ela acaba tendo descontinuidade. Se ela não for política de Estado, já ela tem que se tornar uma política de Estado ancorada nos diversos segmentos. É o que a gente procura fazer. E o prêmio é aquele momento em que você dá visibilidade aos atores, dá visibilidade às empresas, aos profissionais, eles recebem certificados, enfim. Vai ser uma cerimônia muito interessante, tenho certeza que aqueles que puderem estar conosco vão gostar muito. Agora, você já dá para perceber esse trabalho desde que foi criado, com, digamos, essa mudança na lei, o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Tem algum setor da economia que mais se beneficiou disso, um ou mais? Isso aí já é perceptível? Modesto, você toca num ponto que eu acho muito interessante, porque a gente muitas vezes associa a esse período dos últimos 3, 4 anos, né, da existência do Conselho, mas eu não posso deixar de voltar no tempo e ir contigo em 2006,
quando nós fizemos aquele movimento, com o objetivo de trazer a Universidade Federal para Nova Friburgo. Até então nós não tínhamos. A TV Zoom, você foi um grande parceiro naquela divulgação, e no ano seguinte nós conseguimos trazer a UF, posteriormente trouxemos o Cefet. Se você parar para pensar, Modesto, o próprio prefeito de Nova Friburgo, atual e reeleito, inclusive parabenizar pelo resultado e desejar muito sucesso na nova gestão, ele é fruto desse desenvolvimento, por ter sido aluno de Engenharia Mecânica da UERJ, lá para os idos dos anos 2000, e acredito que essa formação tenha contribuído para ele se tornar o profissional, a pessoa que acabou ingressando na vida pública, e hoje ele tem uma capacidade, pelo menos a gente espera, né, de percepção da importância da ciência, da tecnologia e da inovação, que permita, no próximo mandato, a gente acelerar esse desenvolvimento. E aí, cada vez mais empresas, cada vez mais organizações, sejam instituições acadêmicas, sejam instituições empresariais, elas incorporam no seu linguajar, nas ações que vão desenvolver, nas próprias reformulações que estão em curso, elementos que a gente vem trazendo nos últimos anos, do empreendedorismo, da inovação, do desenvolvimento de novas tecnologias, de hackathons. Então, isso é algo que vem acontecendo, que a gente espera que se acelere, que se amplifique cada vez mais, porque é dessa forma, Modesto, que a gente vai conseguir fixar as inteligências de Nova Friburgo. Mas você acredita, até que ponto você falou, por exemplo, uma pessoa que você faz um convite de uma premiação, cara, a pessoa se sente lisonjeada, todo mundo gosta de ter reconhecido o seu trabalho. Mas você acredita que a primeira premiação, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, você já sente que ele está criando novas lideranças empreendedoras? Você sente isso? Você observa isso? Não exclusivamente por conta da cerimônia, mas assim, o trabalho que o Conselho realiza. Isso aí, mais pelo trabalho, que a cerimônia é um ponto, a cereja do bolo. Isso. O trabalho de troca de informações permanente que o InovaFri, que é o ecossistema de inovação, vem desenvolvendo. A possibilidade de criação do Sistema Municipal de Inovação, que é uma previsão também da legislação, que pelas informações que eu disponho, o regulamento está prestes a ser finalizado. Você vai criando uma comunidade de pessoas, estudantes, profissionais sêniores inclusive, instituições, empresas, profissionais, que olham para a inovação e percebem a necessidade de desenvolver um trabalho mais conjunto, mais organizado. Isso não é fácil, Modesto, porque no caso brasileiro a gente ainda padece de uma distância muito grande entre o que acontece nas universidades e o que acontece no mercado empresarial, em especial no mercado da indústria, do comércio. Um dos nossos papéis é diminuir essa distância. Porque eu vou dar um exemplo, eu fiz uma visita recentemente a uma empresa da área de tecnologia de informação, marketplace aqui na cidade, e poucos dias depois isso gerou várias oportunidades de estágio. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que na instituição A, B ou C existem profissionais sendo formados com muita qualidade. Então é papel do Conselho, é papel do InovaFri, é papel do Sistema Municipal de Inovação, é papel dos hubs de inovação, é papel das instituições ligadas, por exemplo, às universidades por parte de alunos, as empresas júniores e todos aqueles que entendem a inovação como fator estratégico de desenvolvimento, contribuir para que cada vez culturalmente nós tenhamos mais e mais pessoas interessadas em buscar essas parcerias. Nós temos algumas empresas hoje que já desenvolvem projetos conjuntos com universidades, enfim. Eu diria, Modesto, assim, eu que estou nesse meio desde 1995, por que 95? Foi quando eu assumi a gerência da incubadora de empresas da UERJ, a convite do professor Paulo Jorge Serpa Paz Leme, e na época se falava muito Nova Friburgo como polo tecnológico. Mas nós não tínhamos a formação, a qualidade, a diversificação de formação que nós temos hoje. Então nós fomos dando passos ao longo desses últimos anos, aliás, das últimas décadas, e a gente está, sabe naquele momento assim que você está no limiar de um salto de qualidade? A depender do que nós fizermos em conjunto nos próximos meses e anos, Nova Friburgo pode se tornar uma potência na tecnologia e na inovação no interior do estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida quanto a isso. É importante que a gente tenha continuidade. Eu costumo usar uma frase, não sei se é do Einstein, direção é mais importante que velocidade. Às vezes agonia, porque nos anos 90 eu já visitava essas cidades que estavam em pleno desenvolvimento e percebia tudo aquilo que precisava ser feito, e aí trazia para cá, só que não havia uma cultura voltada para isso. Mas fomos dando passos. Por exemplo, em 96, naquele mandato tampão do Heródoto, nós conseguimos aprovar uma lei de incentivos para empresas de base tecnológica. Há 28 anos, ninguém falava nisso.
Então foi um passo importante. Começamos a falar sobre empresas júniores, e aí as universidades, os alunos começaram a criar empresas júniores. Falamos sobre legislação de fomento à inovação, temos uma lei arrojada, moderna, que pode ser efetivada mediante ações executivas e legislativas. As bases, melhor dizendo, estão criadas. A gente agora precisa acelerar o processo de desenvolvimento para que isso tudo possa surtir efeitos concretos cada vez mais acelerados. Bem, nós falamos bastante, tratamos do assunto, mas não falamos de uma coisa importante, faltam 10 minutos. Vamos falar agora da cerimônia. Quando ocorrerá, dia e horário? Modesto e amigos e amigas, a cerimônia de premiação do prêmio Inova Nova Friburgo 2024, edição Heródoto Bento de Melo. Faço questão de falar o nome todo e reverenciar aqui o nome e a pessoa do Heródoto. Acontecerá no dia 6 de novembro, às 18 horas, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro. Quero fazer aqui um agradecimento especial à Secretaria Municipal de Cultura, à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, pela cessão desse espaço, pela equipe do Teatro Municipal que se mobilizou em torno dessa proposta. Agradecer também a todos os conselheiros e conselheiras que nos auxiliaram nessa estruturação. E fica aqui o convite. A gente vai liberar dentro de alguns dias um link e vamos divulgar amplamente esse link para que as pessoas possam se inscrever. Essa cerimônia acontecerá no dia 6 de novembro, cai numa quarta-feira, das 18 às 21 horas, no Teatro Municipal, que é o principal teatro da cidade, que estará à altura desse momento de reverência a pessoas, empresas e instituições que contribuíram para a inovação no último ano em Nova Friburgo. Você falou, quer dizer, vocês vão abrir um link para as pessoas poderem participar disso? Se inscrever. Não vai ter convite, você se inscreve aí... Para a gente ter uma estimativa, o teatro ele tem um limite de 500 pessoas e a gente precisa monitorar esse limite. E como é que as pessoas vão chegar a esse... Entrando no site do Conselho? Eu vou disponibilizar um e-mail, inicialmente cmctinf, de Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação, cmctinf@gmail.com, e temos também o nosso Instagram oficial, que é @cmctinf. Que a pessoa poderá usar para escrever. A pessoa pode seguir o nosso Instagram, vai acompanhar os movimentos dos próximos dias e semanas, e assim que tudo estiver organizado, acredito que isso aconteça dentro de mais 10 dias no máximo, a gente vai disponibilizar o link para inscrições, para a gente poder ter uma estimativa de público, né? Mas isso é gratuito? Gratuito. Totalmente gratuito. O que você acha que você pode falar mais sobre a entrega? Alguma coisa que você queira acrescentar? As pessoas que estiverem conosco vão gostar muito do que verão. Verão profissionais de qualidade que fazem trabalhos muito importantes, não só trabalhos voltados à tecnologia e inovação no sentido da indústria, do comércio, mas também inovações sociais, que contribuem para a mitigação de problemas da nossa sociedade. As pessoas poderão perceber empresas que talvez elas não conhecessem em Nova Friburgo e que já se destacam no cenário nacional. Elas vão poder perceber que nós temos alguns empreendimentos em Nova Friburgo que conseguiram se transformar rapidamente e se tornaram grandes referências na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Enfim, vai ser uma noite que eu diria memorável, mágica e ainda mais estimulante do que a primeira, que já foi, assim, para quem esteve presente, muito impactante. As pessoas ficaram durante dias e semanas conversando a respeito daquilo tudo que nós vimos e, com isso, nós também começamos a angariar mais parceiros, mais participantes dos movimentos que a gente desenvolve em prol da inovação em Nova Friburgo. Eu tenho que fazer um registro importante. Eu estive no Teatro Municipal há 15 dias para assistir a peça Fale-me de Amor. Por sinal, eu já falei aqui, foi um momento de deslumbramento. O trabalho que a Companhia de Arte Janeirão faz é fabuloso. Espetacular. Mas eu tenho que registrar que nós tivemos com o teatro fechado um bom tempo, ele foi reaberto e impressiona a qualidade das instalações. Está muito bem, você usa banheiros limpos, espero que a população não estrague, né, que danifique poltrona, mas o teatro está à altura de Nova Friburgo. Eles realmente, aí a gente tem que registrar, vamos começar a registrar lá atrás, né, que foi inaugurado no governo de Saudade Braga, né, e foi recuperado no governo de Johnny Michael. Olha, o teatro está à altura de Nova Friburgo. E faz uma homenagem a um grande friburguense, que foi lá, essa Angel Ventura, né, a gente tem que reconhecer isso. Então, espaço nobre, né, É um espaço nobre hoje, hein. E me parece que, eu não sei, não, acho que o gerente lá, acho que é o Davi Macena, né?
O Davi tem uma função importante. Tem. Eu Eu acho não que ele sei está se hoje também como subsecretário também. eu não sei, mas eu fui quem eu vi lá. Se eu não sei quem é que está à frente da manutenção, se for o Davi Maceno, meus parabéns. Se não for, quem está, meus parabéns, porque eu gostei muito do que vi lá. E foi 2 vezes que eu já fui no teatro esse ano. É um exemplo de uma construção de um equipamento fruto de uma política pública, cuja idealização começa nos anos 90, quando o ex-prefeito Paulo pensa naquele corredor cultural. Foi uma iniciativa lá do Paulo, sim. Idealizando. Tem um monte de pais e mães nesse teatro. Não conseguiu efetivar naquele momento, mas aí nos governos Saudade se consegue obter o recurso e viabilizar. Ele tem idas e vindas, né, picos e vales ao longo desse período, e é óbvio que a reforma, com o objetivo também de consertar problemas históricos, contribuiu muito, e é um espaço, além de nobre, de todos nós, né? Porque cada um de nós custeia aquele espaço, fruto dos nossos impostos. É um teatro municipal. Né? Nós estamos nos últimos 3 minutos, Marcelo. O que você pode falar? O que você acredita? Nós já estamos falando, a segunda vez que nós falamos sobre o Conselho Municipal de Ciência e Inovação. O nome direito, Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação Nova Friburgo. O que você acha, em 3 minutos, que a gente pode esperar do futuro desse conselho? É um dos conselhos, se não for o mais jovem, é um dos mais jovens da cidade. Temos um grupo de profissionais representando instituições, empresas, entidades muito comprometidas com o desenvolvimento local e, naturalmente, Nova Friburgo, por ser polo regional, quando a gente fala em desenvolvimento local, a gente está falando também de desenvolvimento regional. Temos alguns avanços que a gente conseguiu obter ao longo desses últimos anos e temos algumas demandas importantíssimas que a gente aproveita aqui a oportunidade do programa Pensando Nova Friburgo, que é um programa importantíssimo de reflexão sobre Nova Friburgo, sobre a nossa cidade, a importância do apoio tanto do Executivo quanto do Legislativo para a inclusão do Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Friburgo no plano plurianual, no PPA de 4 anos, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, que já foi votada, mas que pode ser revisada a partir de uma ação do Executivo, e da Lei Orçamentária Anual 2025, que ainda não foi votada, tem que ser votada até o final do ano, meados de dezembro, para que então o fundo possa surtir os seus efeitos legais, possa ter um aporte de recursos e a partir daí a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante Superior, que é parte integrante da gestão do fundo, direcionar esforços para que nós tenhamos projetos, iniciativas, atividades, fomentos a profissionais, a alunos, a pesquisas que estejam sendo desenvolvidas em Nova Friburgo, voltadas à melhoria da qualidade de vida, a solução de problemas sociais, urbanos, enfim. Então a gente aproveita aqui o finalzinho do programa, além de anunciar a cerimônia do prêmio, no dia 6 de novembro, às 18 horas no Teatro Municipal, reforçar a importância da aprovação desses ajustes no PPA, na LDO e na LOA, para que a partir de 2025 nós tenhamos um fundo ativo, efetivo, que contribua para acelerar a inclusão de Nova Friburgo como uma cidade inovadora, tecnológica, humana, sustentável, na linha do que a Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, assinala, apregoa, preconiza, para que nós tenhamos melhor qualidade de vida, como falei anteriormente. Mas acho que, em linhas gerais, é isso. Agradecer muito na sua disponibilidade, você sempre muito assertivo. Quando você fala sobre tecnologia, sobre inovação, você fala com propriedade, até porque a sua formação básica é engenharia mecânica, né? Então você tem essa compreensão. E você sempre apoiou todos os movimentos para que Nova Friburgo se fortalecesse nessa área. Já nos fortalecemos muito e podemos acelerar para que isso cada vez mais se efetive como política pública e como estratégia de fixação das inteligências em Nova Friburgo. E houve uma época que as pessoas precisavam estudar fora. Hoje nós já temos um leque de oferta que permite a permanência, mas muitos saem de Nova Friburgo após a sua conclusão de formação. Então a gente precisa criar cada vez mais oportunidades para que esses jovens, essas pessoas que estão se formando em Nova Friburgo, permaneçam aqui, gerem riqueza aqui, construam um futuro de Nova Friburgo. Bem, Marcolinho, obrigado, tá? Marcelo Grande, obrigado também pelo trabalho que vocês fazem lá. Levem os meus cumprimentos a todos os demais membros do Conselho, tá? E prefeito Johnny Michael, tenho certeza que de uma forma ou de outra esse programa vai chegar aos seus ouvidos e é necessário. Você é um homem de ciência e tecnologia, engenheiro, é necessário que a gente tenha esse fundo. O Conselho sem fundo
é um saco sem fundo, né? Não adianta nada, né? Então eu espero que haja sensibilidade do executivo na hora de montar essa legislação e também do legislativo em aprová-la, né? Então eu vou ter a oportunidade de falar com muitos vereadores que vão se manter, né? Afinal 13 vão se manter na casa, um deles vai retornar, que é o mais um. Falar com todos eles, tem que olhar para a ciência e tecnologia, porque todos nós usamos, né? Vamos combinar, né? Aqui nós estamos falando de ciência e tecnologia. Se não fosse ciência e tecnologia, eu não estava na casa de vocês, tá bom? Uma ótima noite para vocês, um beijo no coração de todos.